Bom dia, meus amores, tudo bom? Então, eu também estou com saudade. Em breve estaremos juntos. Mas enquanto isso não acontece, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ok? Então, hoje é a nossa aula 3, tá bom? Nós ainda estamos no capítulo 4, tá certo? Que fala do assunto de geometria. Página 10, tá? Triângulo retângulo, segunda parte. Essa segunda parte nós vamos falar das relações métricas no triângulo retângulo. As relações métricas no triângulo retângulo são expressões matemáticas que relacionam as medidas de alguns elementos do triângulo retângulo. Dentre esses elementos, destacam-se a hipotenusa, os catetos, a altura relativa à hipotenusa e as projeções dos catetos sobre a hipotenusa dos triângulos retângulos. Então aí embaixo aí eu tenho um triângulo retângulo ABC, ok? E aí vocês percebem o seguinte, aqui à minha esquerda eu tenho os elementos de um triângulo retângulo são A, esse A minúsculo aí é a hipotenusa. Então localiza na imagem à sua direita o Azinho, né? Lá embaixo do triângulo, na base do triângulo, ele vai do vértice B ao vértice C, tá certo? Ou ainda, do lado BC do triângulo, é o Azinho, que é a hipotenusa. Olha o Bzinho aqui, ó, cateto. Aí você localiza lá ao lado na imagem, o Bzinho, ele é o lado AC, representado pelo Bzinho. O Czinho, cateto, olha na imagem no triângulo, ele é o lado AB, é o Czinho, cateto. M, projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Então, olha no triângulo, né? À direita aí na imagem. O M minúsculo, ele vai do H ao C. Essa projeção aí, ó, M. N, projeção do cateto C sobre a hipotenusa. À esquerda agora, olha, o Nzinho, ele corresponde ao lado BH, tudo bem? E por último, H minúsculo, que é a altura relativa à hipotenusa. O H minúsculo, né, é esse segmento pontilhado, que sai lá de cima do vértice A do triângulo e vai até o H maiúsculo, ok? Vamos lá. Agora nós conhecemos os elementos, né? Vamos adiante. Bom, o nome do assunto é relações métricas no triângulo retângulo. E essas relações, ela tem as suas fórmulas. Então eu coloquei aí, ó, relações ou fórmulas. Aí na imagem, esse slide ficou lindo. Por quê? Porque eu coloquei o triângulo com cada letrinha, né, no seu devido lugar e todas as fórmulas embaixo. Essas letrinhas, o que elas representam, estavam no slide anterior. Um é cateto, o outro também é cateto, o outro é projeção de um cateto, o outro é projeção de outro cateto, o outro é hipotenusa, o outro é altura. Então aí nesse slide eu coloquei todas as fórmulas, ok? Então primeira, A vezes H é igual a B vezes C. Quem é esse A? É a hipotenusa. O H, a altura do triângulo. O B é o cateto Bzinho ali, ó, referente ao lado AC. Quem é o C? É o outro cateto, à esquerda, referente ao lado AB. Outra fórmula, B ao quadrado é igual a A vezes M, ok? Outra fórmula, C ao quadrado é igual a A vezes N. Ao lado aí, a altura ao quadrado, que é o Hzinho ao quadrado, é igual a M vezes N, ou seja, a projeção de um cateto vezes a projeção do outro. Agora a fórmula mais fácil de todas, A igual a M mais N. Gente, olha para a base do triângulo. Toda a base não é A, que é a hipotenusa? E quem é esse A? Vê se não é o M, a projeção embaixo M, mais a outra projeção N. Essa é a mais fácil de todas. E agora aquela que nós estudamos, né, na semana, na aula anterior, tá certo? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o nosso famoso teorema de Pitágoras. Já estudamos sobre ele e aí colocamos aí de novo, porque ele também faz parte das relações. Vamos adiante. Bom, gente, aí eu coloquei o exemplo 1, que é o exemplo que está no nosso livro. Só que aqui eu procurei ainda antes, não apenas colocando a resolução, eu coloquei a fórmula de cada um. Então aí, no triângulo retângulo ABC, calcule as medidas de B, de H, de M e N. E o que ele deu para a gente nesse triângulo?
Aí eu coloquei aqui em preto, aqui em cima, ó. Ele deu que a base do triângulo é 10. Quem é a base? Aí eu coloquei em cima, olha o que o tio colocou. A igual a 10, que é a base do triângulo retângulo. E depois eu coloquei que Czinho é igual a 6. Gente, o cateto à esquerda do triângulo, o cateto referente ao lado AB, ele não é o meu Czinho? Para vocês entenderem uma coisa, fica tranquilo. Por que esse lado aqui eu sei que é o Czinho? Porque ele é oposto ao vértice C. Olha só quem está lá do outro lado. Aqui está o Czinho. Lá do outro lado. Qual é o vértice? Vértice C. Ok? Bom, à minha esquerda não está o vértice B do triângulo? Então, o lado oposto, ó, lá do outro lado, é o lado Bzinho. Quem é lá em cima? Não é o vértice A? Então, qual é o lado lá embaixo? É o lado Azinho, para ficar claro, ok? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, vou calcular a medida de N. Olha aqui que eu coloquei aqui em cima, aqui, ó. Tá? E aí, nós vamos por etapa. Eu calculei primeiro o N, ó. Através de qual fórmula? Eu tenho que ver aí, gente, qual é a fórmula que aparece para mim. O N, que é quem eu quero calcular agora, e as outras medidas que tem na fórmula. Então, olha a fórmula que eu peguei aí. C ao quadrado é igual a A vezes N. Será que dá para fazer? Claro que dá. Por quê? Quem é o C? Eu coloquei aí em cima aí, ó. C igual a 6. Quem é o A? A igual a 10. E o N é quem eu quero calcular. Então, vamos lá, ó. C ao quadrado é igual a A vezes N. O C vale 6. Então, ficou 6 ao quadrado é igual. O A vale 10. 10 vezes N. Então, eu tenho agora 6 ao quadrado é 36. O 10 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então, ficou N igual a 36 dividido para 10. N igual a 3,6. No de baixo, eu quero a medida de M. Mas qual a fórmula que tem o M e me dá, em contrapartida, as outras medidas? Aí eu coloquei aí para vocês. A é igual a M mais N. Quem é o A? Eu tive, lá em cima eu já tenho o valor do A. O A vale 10. E o N, eu acabei de achar o resultado. Vale 3,6. Então vamos lá. A igual a M mais N. O A vale 10. Então 10 é igual a M mais 3,6. Então M é igual a 10. Passa o 3,6 para o outro lado. Fica negativo. M igual a 10 menos 3,6. M igual a 6,4. Legal? Vamos para de baixo. Bom, agora eu quero calcular a medida de B. Então, qual a fórmula que eu tenho, né, que eu preciso utilizar para achar o B? E que, em contrapartida, eu tenho as outras medidas. A fórmula é B ao quadrado igual a A vezes M, de Maria. O A vale 10. E o M eu acabei de achar anteriormente aí, vale 6,4. Então, ficou B ao quadrado é igual a A, que vale 10, vezes M, que vale 6,4. Então, B ao quadrado é igual a 10 vezes 6,4, 64. Então, B é igual a raiz quadrada de 64. Por quê? Porque antes não está B ao quadrado? A operação inversa da potência ao quadrado é a raiz quadrada. Então, B é igual a raiz quadrada de 64, B é igual a 8. Ok? Vamos para de baixo. Agora eu quero achar o valor do H. Qual a fórmula que eu tenho o H, que eu quero descobrir, e eu tenho os outros valores? A fórmula é B vezes C igual a A vezes H. Quem é B? B vale 8. Quem é C? C vale 6. Quem é o A? O A vale 10. E o H eu quero achar. Então ficou 8 vezes 6 igual a 10 vezes H. 8 vezes 6 é 48. Então 10 vezes H igual a 48. H igual a 48 dividido para 10, H igual a 4,8. Ok? Percebe que numa questão eu posso pedir várias coisas, como foi o caso desse exemplo. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Segundo exemplo, calcule os valores de x, y, z e w, indicados na figura abaixo. Olha só, eu quero 4 medidas. E, observando aí a imagem, eu tenho o seguinte, essa imagem aí, ela não está na sua forma
ideal da gente analisar. Então, ó, olha a setinha que eu coloquei, bem pequenininha aí, ó. Eu virei a imagem para vocês, para ficar da forma mais tradicional, ok? E aí, eu fui colocando os valores, né? Igualzinho estava na imagem anterior. Então, olha só. Eu tenho que a base é x, né? Isso, a base do triângulo. As projeções, à esquerda é 16, à direita é 9. O cateto à esquerda é z, o cateto à direita é w e a altura é y, ok? Gente, essas letras não precisam ser exatamente iguais às das fórmulas, mas vocês têm que saber quem é quem, ok? Bom, eu já sei que se à minha direita eu tenho o vértice C, o lado oposto lá, que é o Zzinho, é o Z minúsculo, ele vai ser o meu Czinho. Da mesma forma, se à esquerda eu tenho o vértice B do triângulo, o lado oposto lá do outro lado, onde está o W, vai ser o meu B minúsculo. Em cima eu não tenho o vértice A, então lá do outro lado eu não tenho a hipotenusa, né, X. Esse X é o meu Azinho minúsculo, ok? Então vamos começar. Eu já sei que aí, ó, em preto, em cima da questão, o N é igual a 16 e o M é igual a 9. Aí olha o que o tio colocou aí. Acabei de falar isso, né? O Xzinho é o meu A. O Y do triângulo é o meu H. O Z minúsculo é o meu C. E o W é o meu B. Então olha aí, em azul aí, a primeira aplicação. A é igual a X. Então X, né, não é igual a M mais N? Porque se o A é igual a M mais N e o A é igual a X, então X é igual a M mais N. Não é isso? Então X é igual a 16, né, mais 9. O tio botou um sinalzinho de igual. Tá errado, tá? É mais 9. Então X é igual a 25. Ok? Adiante. Na próxima fórmula. O H é igual a Y. Tá certo? A altura é igual a Y. Substituindo na fórmula do H ao quadrado igual a M vezes N, eu tenho a Y ao quadrado é igual a M vezes N. Então Y ao quadrado é igual a 9 vezes 16. Y ao quadrado é igual a 144. Então y é igual a raiz quadrada de 144. Y é igual a 12. Ok? No de baixo, eu tenho que o Bzinho é igual ao W. Então W ao quadrado é igual a A vezes M. W ao quadrado é igual a 25 vezes 9. W ao quadrado é igual a 225. W é igual a raiz quadrada de 225. W é igual a 15. Tranquilo? Então vamos para o de baixo. C é igual a Z. Então eu tenho que Z ao quadrado é igual a A vezes N. Z ao quadrado é igual, o A vale 25 e o N 16. Então 25 vezes 16. Z ao quadrado é igual a 400. Z igual a raiz quadrada de 400. Z igual a 20. Ok? Espero que isso aí tenha sido bastante eficaz. Eu vou mandar as imagens para vocês. Aí vocês vão analisando também com bastante calma. Ok? Beleza. Vamos lá. Localização dos conteúdos e das atividades do nosso livro. Gente, todo esse conteúdo está no capítulo 4, da página 10 à página 15. Ok? E o tio colocou aí para vocês fazerem os exercícios da página 14, da página 15, para vocês resolverem. Ok? Resolva os exercícios com calma. Eu daqui a pouco estarei enviando para vocês um vídeo de algumas atividades comentadas. Então, antes de fazer os exercícios, procure ver as atividades comentadas, ok? E se tiver alguma dúvida, manda no Tira Dúvida pro tio, tá bom? Aí tá o endereço do tio. Qualquer coisa você vai falar comigo por telefone. Vocês já têm o meu número aí e o meu e-mail também, assim como de toda a direção e coordenação, tá bom? E qualquer coisa, o tio está à disposição de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima vez. Tchau.